noite a todas e a todos. Nossa, sem falar. Mas para mim é um prazer assim estarmos aqui com vocês nesse recinto diferente de sempre, da conversa entre amigos. Acredito que finalizamos esse ano de uma maneira diferente. Vou contar um pouco, Miyakoto, o que é esse grupo para você entender. Aqui no palco nós estamos com o Miyakoto e com o Miguel Sanches Neto. E eu queria contar para as pessoas, porque eu sei que tem muita gente que está participando pela primeira vez também, já que é uma entrada franca, os jornais anunciaram muito a vinda do Miyakoto. Conversa entre Amigos nasceu alguns anos atrás, quando eu fui diretor do Detran do Paraná, e por lá eu percebi que eu comecei a distribuir alguns livros para algumas senhoras que tinham os cargos menores dentro do órgão. E percebi que as pessoas que tinham os cargos menores, as pessoas que mais liam. O primeiro livro que eu escolhi foi um livro do Drauzio Varela, e era um livro muito interessante, porque era um livro daquela história do Estação Carandiru, que era uma história de por que os presos se dividiam, por que aqui eram os traficantes, os estupradores, os amarelinhos. E daí esse livro, depois nós fomos eu com 6 funcionários, fomos assistir ele no cinema. Depois vimos o segundo livro também, a gente tinha uma parceria de cinema, né, Regina? Junto com o livro. O segundo foi a Olga, que fomos assistir no cinema também. Fomos. Hoje, de 12 mulheres, foi para 28. Hoje são 703 pessoas que participam, né, dos 6 encontros anuais da Conversa entre Amigos. Por incrível que pareça, eu sempre digo, né, a mulher é um bicho do bem, sempre mais mulher do que homem lendo. Um grupo de leitura, a contação de história, sempre ser mais as mulheres. Tanto que são as mães, as tias, as avós que acabam induzindo o filho à leitura e não o pai, o tio, o avô. Tem suas exceções. E a Conversa entre Amigos daí acabou virando esse grupo enorme, né? Eu contei uma coisa para o Miyakoto, que em algumas vezes eu fui ser um pouco democrático, né? Deixar que as pessoas decidam qual o livro que nós devemos ler. Depois fui muito criticado, então eu falei, não, deixa aí que eu vou como timoneiro. É interessante esse grupo porque eu gosto de ler livro que não tem fim. Como eu tenho pavor de novela, eu não gosto do fim feliz, assim. Eu gosto do livro que o final do livro quem faz é a nossa imaginação. E daí teve uma época que eu trouxe gente assim, era um livro muito down, assim, muito... Aí uma senhora falou, você sempre lê só coisa cinza, Marcelo, você é um homem tão feliz, um cara tão resolvido. Mas eu gosto um pouco de tristeza, assim. Os romances que não chegam ao fim, né? Lembro muito, eu trouxe a Carola Saavedra e eu já vi que ela está aqui. Aí a Carola Saavedra veio, uma moça bem, é uma chilena que naturalizada brasileira, escreveu um livro chamado Flores Azuis. E era um livro maravilhoso, assim, porque é um livro de um cidadão que chega vira um novo inquilino. E cada vez que ele chega na casa dele, está lá meio entristecido, chega uma carta para ele. E a carta, ele lê a carta, e daí a carta fala o seguinte, você que está aí agora, sozinho nesse apartamento, ele olha sozinho no apartamento, nossa, como eu te amo, ai meu Deus do céu, e ele vai se apaixonando. Aí chega a segunda carta, na terceira carta ele já está lá embaixo, esperando o porteiro chegar, mas a carta não é para ele, é para o inquilino que já tinha morado ali. Então são em 7 dias 9 cartas que ele recebe, ou 9 cartas em 7 dias, e daí já no 5º dia ele vai no correio, já fica olhando lá, nossa, será que aquela mulher, não, aquela não tem cara que gosta de mim, e eu fui ficando endoidecido, falei, será que não é para mim essas cartas também? Aí eu li uma vez, aí eu fiz uma viagem a Milão, cheguei lá num ônibus lá, aquela coisa de turismo, ônibus, né, aquele povo, bandeira, parece cavalo, todo mundo andando atrás do homem que é o guia. Aí no ônibus, assim, eu lembro numa estrada, eu queria acabar o livro e fazia assim, o ônibus fazia tchá. Era a luz, assim, e eu não conseguia ler direito. Daí eu li pela segunda vez e fiquei mais apaixonado. Aí chegamos na Conversa entre Amigos, eu perguntei para a Débora, eu veio assim, que era amiga minha, falei, ela fez assim com a mãozinha, falei, Débora, o que você achou da Carola Saavedra, do livro dela? Eu achei horrível. O quê? E a Carola Saavedra tão fininha, já com medo de enfrentar aquela plateia, e assim foi. Mas eu trouxe aqui mas eu já não vou ler, porque nós fizemos um trato aqui. Eu ia ler um pouco a história do Miyakoto. E eu queria falar um pouquinho antes, assim, do que eu vejo, né? Eu tive a oportunidade de ler A Confissão da Leoa
Eu tive a oportunidade de ler Antes de Nascer o Mundo, eu tive a oportunidade de ler Um Rio Chamado Tempo e Uma Casa Chamada Terra, e eu tive a oportunidade de ler, ganhei hoje ainda, vou ler O Último Voo do Flamingo. Eu sempre marco algumas coisas. Rafael, se o Rafael estivesse aqui perto para me ajudar, eu queria ler uma parte que eu gosto muito, assim, e que eu li agora ali com o pessoal da imprensa, estava ali, que eu acho que é a parte mais linda do Miyakoto, quando ele escreve Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, que é aquele momento que a avó chama o neto e fala assim, neto, conta a minha verdade, não minta para mim, né? Então ela começa, Rafael, me ajuda. E ela fala o seguinte, ficou melhor. Agora, meu neto, lhe quero perguntar a coisa mais séria. Pergunta, avó. Alguma vez Mariano lhe falou do amor que ele tinha por mim? Bem, que eu me lembre. Me fala disso, vai, meu neto. Me fala disso. O que sabia eu? Meu avô falava-me sim, mas sempre carregado de mentira. De todas as vezes que eu visitar a ilha, o avô se gloriava das suas muitas conquistas. Nada que eu pudesse agora invocar para Dulcineusa, que é o nome da avó. O que ele insistia era um mandamento: fazer amor, sim, sempre. Dormir com mulher, isso é que nunca. E explicava: dormir com alguém é intimidade maior, não é fazer amor. Dormir, isso que é íntimo. Um homem dorme nos braços de mulher e sua alma se transfere de vez. Nunca mais ele encontra suas interioridades. Por isso, de noite, puxava a esteira para fora do quarto, se deitava na sala. Lembro a mão dele batendo no peito, enquanto repetia com orgulho: nunca dormi com mulher, é verdade, mas dormi em mulher, e isso pouco homem fez. Assim, eu achava, assim, e a coisa das metáforas, eu estava pegando esse da Confissão da Leoa, que foi uma coisa que eu achei tão linda, que eles pegam, quando eu falo assim, só há uma maneira de você sair do mundo, um ambiente que você não quer, está se sentindo mal. Só há um modo de escapar de um lugar, é sairmos de nós. E só há um modo de sairmos de nós, é amarmos alguém. Assim, eu acho... E as metáforas, né, assim, na maneira de escrever, eu gosto muito dessa parte quando ele fala do baleiro, que é aquela... essa aqui também, que fala assim... E tudo que o Miyakoto faz uma metáfora, eu faço uma metáfora inventada minha. O Miyakoto escreve: lá onde nasci, há muito mais terra que céu. Para mim já é um significado que onde ele nasceu, existe muito mais a razão do que emoção. Ou as pessoas estão muito mais com o pé no chão do que com a cabeça na lua. Então eu faço uma metáfora do que ele faz da metáfora. Aqui uma coisa que eu gosto muito, vou pegar uma que é aquela como antes a escrita me tinha salvado da loucura. Os livros entregavam-me vozes como se fossem sombras em pleno deserto. Assim vai, assim, né? Tem tanta coisa que eu anoto. E esse livro do Miyakoto, A Confissão da Leoa, eu bati meu recorde assim, de leitura, que eu comecei no dia 2 de novembro, e acabei no dia 3 de novembro. Esse foi um livro que demorei um pouco para ler. E aí vai, mas eu não quero perder tempo lendo todas as coisas que eu marquei. Enfim, Miyakoto, eu queria, como a conversa hoje é você que vai conversar com as pessoas, e eu tenho esse privilégio, assim, de, depois de tanto tempo, né, assim, começar com 6 pessoas e ver aonde chegou a conversa entre amigos. Esse nome Conversa Entre Amigos também vem de outro livro, do Eduardo Gianetti, chamado Felicidade. E esse nome, Conversa Entre Amigos, vem de um livro que conta a história de 4 pessoas que se reúnem para discutir um assunto. Discute um assunto, e uma vez cada 10 dias, nesse assunto, ninguém pode beber, alguém faz a ata da reunião. Mas esse livro tem uma coisa especial que fala o seguinte, que uma delas vai morar na Inglaterra, e daí eles fazem via vídeo essa pessoa eles veem na tela do computador, e a percepção que tem, assim, que a internet desune unindo, ou une desunindo, e é até interessante isso, porque o quanto a gente às vezes perde, né, com esse mundo da tecnologia e da informação. E daí eu pedi para o Eduardo Gianetti se eu podia plagiar esse nome, que chama-se Conversa Entre Amigos.
E aqui, para vocês, assim, é uma coisa interessante que eu vejo o quanto velho eu sou, ou quanto dinossauro eu passei a ser um homem depois dessa paixão que eu tenho por os livros, desde os 20 anos. Porque ontem eu tive uma decisão, assim, e essa decisão vem muito por essa leitura que eu tenho até do Mia Couto. Eu decidi ontem sair do mundo do Facebook. Eu percebi que eu tinha 5.000 seguidores. E assim, mas eu não entro no Facebook. Eu não gosto de responder todo dia as pessoas. Eu gosto de conversar com eu gosto de tomar café, eu gosto de literatura, eu gosto de poesia, eu gosto de contação de história. Então a literatura faz isso conosco. Eu jamais imaginei, jamais imaginei que eu poderia um dia, me emociona, né? Um dia ter o Mia Couto em Curitiba. Assim, falava de Mia Couto, segunda-feira eu estava com a minha esposa e eu queria conhecer um pouco mais a alma do Mia Couto, e eu tenho um ditado que os olhos são a janela da alma, né? E o Mia Couto estava no Roda Viva e umas perguntas assim, as perguntas da canela para baixo. Eu falei, mas essas pessoas não podem perguntar isso para o Mia Couto. Esse homem não merece isso. Ele não vai passar por isso com o meu grupo aqui em Curitiba. E eu ficava sofrendo cada pergunta assim, sem nexo, uma coisa, parece que a campanha não acabou ainda. Era perguntas para políticos. E o Mia Couto assim, tentando responder, e eu queria entrar naquela televisão. Falei assim, não faça isso com o homem. Ele é muito do bem. Sabe, olhe na cara dele, porque a janela dos olhos de fato, a janela da alma. Então eu fico muito feliz, Mia Couto, assim, de ter te conhecido, de você estar na cidade que eu moro, de você vir prestigiar esse grupo nessa caminhada que a gente está tentando de fazer com que as pessoas se apaixonem, se viciem pela literatura. Eu fico muito grato, emocionado de você estar conosco. Obrigado.